Você sabia? Turma da Mônica em Independência do Brasil. Aprenda com história em quadrinhos e passatempos. Independência do Brasil, parte 1. Estamos em 1807. Toda a Europa foi ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resiste ao invasor Napoleão, mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir. Napoleão já está a nos invadir. A corte portuguesa precisa fugir antes que os franceses cheguem a Lisboa. Ai, Jesus, fugir para onde? O Brasil é bom nesta época do ano. Não, opa, eu fico aqui até o fim. Bum! O Brasil é muito longe? Não, só 54 dias no mar. Aí vai ser de amargar. Quer parar? Em março de 1808, o príncipe regente Dom João chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa! E junto com a comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Obrigado, meus súditos. Seus súditos? Eles são meus. Sim, papá. Ó, marido, sabes como esses jovens são independentes hoje em dia? Independentes? Ele que não fique com ideias, opa. Fala, súdito. Com a permanência de Dom João, o Brasil foi elevado em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal. Viu no jornal? Não somos mais colônia, somos Reino Unido. 20 de março de 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria I, morre e um tempo depois, Dom João é aclamado rei. Pedro, meu filho, és agora o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ah, sei! A coroa portuguesa é a avó, né, pai? Mais ou menos. Bem, prepara-te porque algum dia virás a ser o rei deste país. Uau, sério? Vou ser o rei da lua? Da lua não, filho, do Brasil. E tem mais uma coisinha, ó filho. Um príncipe regente não pode viver só. Concordo. Vou ganhar um cachorro? Quê? Ó, qual? Tu vais a casar. 1817, Áustria. Venho em nome de Sua Majestade o Rei Dom João pedir-vos a mão da Arquiduquesa Maria Leopoldina Carolina Josefa Francisca Fernanda Beatriz para o Príncipe Dom Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, herdeiro do trono de Portugal e Brasil. Ufa! Consegui de uma topada só. Desculpe, eu não estava prestando atenção. Pode repetir? Claro. Água, por favor. 5 de novembro de 1817. Chega ao Brasil a Arquiduquesa Leopoldina. Aposto que é uma golducha. Psst. Mais modos, Pedrinho? Agora curve-se. Aí vem ela. Eu sou Leopoldina, meu príncipe. Ei? Não falei que ela é uma golda? Bof! Você também não é um príncipe encantado. Não, sou um príncipe coelhado. Ai! Fim da primeira parte. Personagens da Independência. Dom João, pai de Dom Pedro I. José Bonifácio, patriarca da Independência. Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. Dom Pedro I, imperador do Brasil. Dragão da Independência, soldado da cavalaria. Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I. Você sabia?
Os dois ramos nas laterais do escudo da bandeira brasileira do Império simbolizavam duas riquezas nacionais na época, o fumo e o café. O instrumento que Dom Pedro usou para tocar pela primeira vez o hino da independência se chamava espineta e era parente do cravo e do piano. José Bonifácio. Além de ser o patriarca da independência, ou seja, um dos pais intelectuais da nossa liberdade, José Bonifácio foi também cientista, soldado, secretário da Academia de Ciências de Lisboa, membro das mais importantes sociedades de pesquisa da Europa, professor de mineralogia em Coimbra, deputado, vice-presidente da província de São Paulo, ministro do Império. Eram 4h30 da tarde quando Dom Pedro deu o grito da independência. Dom Pedro tinha somente 24 anos quando foi aclamado imperador do Brasil. Independência do Brasil, parte 2, 1821. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. E eu vou ficar? Eu vou ser o rei da lua? Não, quer dizer que tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não. Deixa o coroa aí embora primeiro. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que penso disto aqui? Calma, eu faço outro decreto. Com o fim do monopólio da imprensa régia oficial do Império, surgiram outros jornais com ideias bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgia a figura extraordinária do paulista José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado, seja lá o que autonomia signifique, é o mesmo que independência, ô esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis. E isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Vamos fazer o Brasil voltar ao estado de colônia. Estás louco? Isso vai causar uma guerra. Já sei, que Pedro volte para completar os estudos. Que ideia besta. Ele quis dizer bestial, majestade. E assim foi feito. Logo, uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate. O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente! Isso é tão claro como 2 e 2 são 5. 4, meu marido. Talvez devesse retornar os estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas do Rio de Janeiro pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou! Ficou com quem, hein? Com o Brasil! Com o Brasil! Era dia 9 de janeiro de 1822. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida.
Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e dali a pouco eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério convidando José Bonifácio para ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Chamei-te porque tens boas ideias. Obrigado, Majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal... O quê? Pedrinho está um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, Majestade. Quero que vá ao Brasil e dê umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Óleo de rícino? Não. Mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa tá feia! Isso aqui é um absurdo! Eles querem nos tirar a liberdade! Mas ainda não somos livres? É mesmo! Já sei! Vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando a situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax? Telefone celular? Escreve uma carta. Ao Correio do Paço, Paulo Bregaro foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho! Precisava ter um riacho aqui! 7 de setembro de 1822. Majestade! Tenho cartas da coroa, de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu vou me molhar. Dá um jeito. Boa! A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços fora, soldados, nossas relações estão contadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será... Puxa, por que uma hora importante dessas não tem alguém aqui para pintar um quadro? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Independência ou morte? Morte? Tá, eu fico quieta. Logo, o grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte? Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, vem contente a mãe gentil. No dia 18 de setembro são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação veio a coroação em 1º de dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente, o Brasil era um país livre. Um dia isso vira república. Quieto, Deodoro. Fim. Os passatempos do Gibi estão disponíveis para download no link que consta na descrição deste vídeo. Tem vários jogos, letras embaralhadas, jogo das diferenças, caça-palavras, ligue pontos, siga a ordem dos números, tabuleiro das letras, jogo das sombras, labirinto, palavras no diagrama, jogo dos detalhes,
labirinto das letras, palavra cruzada, qual palavra é a certa e jogo dos 7 erros. São muitos passatempos divertidos para você conhecer mais sobre a história da independência do Brasil. Peça para o papai, mamãe, vovô, vovó ou algum outro responsável imprimir as atividades e divirta-se!